Bom, galera, mesmo esperando o pior, eu fui lá na estreia de Cavaleiros do Zodíaco Sanseiya, o início. E aí, será que foi tão traumático quanto a gente esperava? Esse filme entrou pro hall daqueles adaptações de anime que são péssimos, que só dão errados? Ou tem alguma surpresa que valeram a pena? Será que tem alguma coisa que vale a pena nesse filme? Vem comigo que eu vou te contar agora sem spoiler. Vamos lá. O poder dele é um perigo. Quando ele aprender a controlar, nenhum homem vai ser capaz de detê-lo. Peter aqui! Não tem pra ninguém, galera. Cavaleiros do Zodíaco é um fenômeno mundial, muitas décadas, já marcou muita gente, né? E finalmente chegou a primeira adaptação em live action, né? Quem diria? Foi muito tempo de espera, pô. A série original surgiu nos anos 80. Anos 80, quando ninguém pensava nesse tipo de produção, com atores de verdade na tela, de carne e osso. Você assistia em Cavaleiros do Zodíaco, como que você ia pensar em ver isso num filme? Então, como o título já entrega, o filme Sanseiya, o começo, tem a ambição de iniciar uma franquia. Eles querem isso, né? Já que esse é só o início da coisa. Presta atenção, esse é só o início. Mas será que existe força pra isso ou vai travar agora? Melhor nem continuar. No elenco tem um rosto queridinho dos live actions de animes, Makeni Arata como Seiya, ao lado dos veteranos de Hollywood, Sean Bean e Famke Janssen. Mas será que só isso salva? Ter rostos conhecidos salva? Será que o roteiro acabou trazendo coisas clássicas da série de 1986? Mas vamos lá ver se foi realmente um desperdício completo ou se a gente consegue tirar alguma coisa que vale a pena nesse filme. Então, galera, capricha nesse like, porra, que vai ajudar pra caramba. Deixa aqui embaixo os links do IBEST pra você dar uma moral pra gente. Caso você queira colocar a gente na próxima fase pra disputar contra youtubers super coloridos. Mas eu preciso de vocês, vamos lá, galera. Bom, primeiro uma curiosidade que vai fazer todo sentido pra esse review. Quando eu cheguei pra ver o filme, eu já tava esperando um desastre total. De verdade, eu fui, não fui com o pé atrás, fui com totalmente o pé atrás, tava quase caindo. Eu já cheguei bem pessimista. E talvez por isso eu fiquei um pouco surpreso. Porque assim, nem tudo no filme foi absolutamente ruim. Mas eu vou falar de cada detalhe aqui. E calma, eu não tô falando que o filme é ótimo, não deu nem pra começar a falar. Pra começar, a gente já sabia pelo trailer que os efeitos visuais estavam ruins. Nível Shark Boy Lava Girl, tava lá. E é exatamente isso. Principalmente nas lutas onde os personagens usavam a força do cosmo. Quando eu li aquele trailer, eu falei, meu irmão, onde é que o Sean Bean tá se metendo? Acho bom você colocar o cinto. Ah, pô, aí não dá, né? A essa altura do campeonato, em pleno 2023, uma produção com CGI equivalente a 20 anos atrás, é Shark Boy e Lava Girl, tem 2 décadas. Então a gente pensa, porra, né, faz sentido isso? Mas pra minha surpresa, mesmo o filme sendo completamente em CGI, algumas cenas foram bonitas, de verdade. Principalmente nas cenas com os ângulos muito abertos, com o cenário todo aparecendo de fundo, as sequências de treinamento do Seiya. Isso eu tenho que dar o braço a torcer, pelo menos um pouquinho. Foi satisfatório de assistir pela estética. Tava bonito, é isso que eu quero dizer. Não que fosse espetacular, meu Deus, o que é isso? Mas tava acima de outras coisas no filme, entende? Tipo, é como se o filme fosse, né, tivesse assim na média, de repente uma ceninha ou outra ficou legal. E particularmente eu curti algumas lutas. A velocidade dos golpes foi bacana, era tudo muito rápido, muito intenso. Principalmente na primeira luta, sabe? Tirando os movimentos de dança. É, tem dancinha, se prepara que tem dancinha. Mas esses detalhes de velocidade e intensidade dos golpes, eu acho que me trouxeram assim de volta alguma coisa próxima da nostalgia quando eu vi o anime pela primeira vez. Acho que foi meio que uma viagem no tempo. A série clássica mesmo, tô falando da série clássica, ok? Só que eu falo mais uma vez, quando a luta tinha o Cosmo envolvido, a qualidade cai assim, de forma brutal. Pô, mas caia pra caramba. Só que no decorrer do filme, eu percebi que as coreografias acabaram ficando repetitivas. Todas meio parecidas, você vai perceber isso, com muitos giros, muitos saltos, muito slow motion. Era como se fosse, tipo, sempre a mesma luta. Parecia que a luta tava tendo continuação. Interrompia e daqui a pouco a gente volta. Era assim. Isso aconteceu uma vez, 2 vezes, porra, legal. Mas todas as fucking vezes, aí enche um pouco o saco, né? E prepara o coração. Essa versão em live action não foi feita pra quem é minimamente apegado à série original. Se você tiver um pouquinho mínimo de ligação com aquilo ali, com a série original, esquece. A saga do Santuário é uma das coisas mais intocáveis dos últimos 40 anos. Não pode mexer. A gente não quer que mexa. Não quer que mudem aquilo. Se é pra fazer live action, não tem que atualizar nada. Só replicar o que já existe. Time que tá vencendo já não mexe, não é? Mas não foi esse o caso. Existem muitas coisas que eu acho que são fundamentais, que nem sequer apareceram. E outras que foram mudadas, o que eu já acho que vai mexer com a galera que é fã. E aí nesse combo eu incluo os golpes, as armaduras, os personagens, as personalidades deles. Sério, se você quiser ver alguma coisa da série clássica, você vai sair se rasgando de raiva, porque as referências são poucas. Então, na boa, vai com a mente aberta, você não vai ver isso não. Dos personagens principais, vamos lá.
O Ikki não foi horrível, mas faltou muito contexto. A Saori é detestável. O Sei até que tem um pouquinho de carisma. Agora, a Marin sim. Galera, se tem uma coisa que foi ótima nesse filme, foi ela. Pra mim, a coisa que mais valeu a pena em Sansei o começo. A Marin foi a que mais estava lá, sendo a mesma do anime. Foi perfeita, sabe? Se todo o resto seguisse o padrão dela, seria um filme fantástico. Os caras parece que só se ligaram nela. Agora vamos falar dos veteranos. O Mylock, personagem do Mark e da Cascos, foi muito desperdiçado. Já os personagens do Xambin e da Funk Jensen, pra mim, foram bem problemáticos. O Kido e a Gurad ganharam um espaço maior do que esperado. Mas mesmo com a experiência dos dois como atores, que são bons atores, os personagens tinham áreas cinzentas aí nas motivações dele. Ficou mal explicado, né? E aí, tipo, ficou um pouco convincente. Isso que eu quero dizer. Outros personagens acabaram também ganhando uma certa importância. Sabe, um destaque no filme, mas também sem sentido. Ou seja, o roteiro derrapou muito nesse quesito. Mas não só nesse, ok? Muita coisa inconsistente, como por exemplo a personalidade da Saori, a construção da amizade dela com o Seiya. Não existe química entre os dois. Faz sentido aquilo, você vai perceber isso. Além disso, as motivações dos vilões. O arco de redenção de um deles é desastroso. Infelizmente, tem muitos pontos sensíveis nesse roteiro que, como é que eu vou dizer, soterraram coisas que poderiam ser legais. Ofuscaram completamente as coisas que poderiam ser bacanas. A gente fica tão confuso, tão desconectado por causa desses defeitos, que quando aparece uma coisa legal, ela fica menos legal. É tanta coisa ruim que quando tem uma coisa legal, tipo, não precisava disso. E outro detalhe, a trilha sonora na maior parte do tempo é genérica. Porra, eu sempre falo de trilha sonora pra vocês, porque faz a gente emergir bacana, né, nisso. Até tem uma coisinha ou outra do clássico do anime, mas eles não souberam aproveitar bem. Não mexeria com a gente, com a nostalgia, se tivesse. Pô, seria legal. Qual a dificuldade? A história já existe, os personagens já existem, a trilha perfeita já existe. Já tá tudo lá e é incrível. Era só refazer e todo mundo ia ser feliz. Tu vai no Missão Impossível, que música tem? Todos têm, todos os filmes. O que? É a trilha sonora da série. Por que não pega e dá uma roupagem melhor, né? Mas não, parece que o diretor, o Tom McBeguinski, ele quis dar uma nova roupagem, uma nova personalidade pro filme. E aí que tá o grande erro, ok? Ninguém pediu pra mudar. Como que você pega um fenômeno internacional como o Cavaleiro do Zodíaco e simplesmente altera tudo que fez a fanbase amar por décadas? Porra, cara. Porra, nesse tipo de coisa, quando você mexe com uma coisa que tem uma fanbase grande, que mexeu com gerações, a adaptação tem que ser perfeita. Senão causa rage. Alguém consegue me explicar como é que seria uma boa ideia fazer uma alteração numa coisa que já funcionava? Uma alteração desse nível? Talvez um adolescente que nunca viu nada de Cavaleiro do Zodíaco pode até curtir um pouquinho. Mas fala sério, sem nenhuma grande campanha da Sony pra levar o público novo em massa pro cinema, fica difícil. A sessão que eu fui na estreia tinha pouquíssima gente e todos eram adultos. Com certeza eles estavam atrás de nostalgia. Imagina, os adultos foram lá, finalmente, caramba, vou ver agora Sansei. Mas porra, era outra coisa que os caras viram. Pela idade que eu vi lá, era sim a galera que era jovem mancebo quando assistiu a série clássica, lá na Manchete, tava ali no cinema. Ou seja, a estratégia com esse filme foi totalmente errada do início ao fim. Do roteiro, a direção, o ritmo do filme, até o marketing. Tudo incluso. O que é a pena, seria incrível se tudo fosse feito certinho. Então bora pro meu veredito aqui, ok? Sansei, o começo é um filme morno, sem sal. É menos pior do que eu tava esperando, menos pior. Mas isso só porque eu achei que seria 100% de defeitos. Eu sei que seria ruim do início ao fim. Ok, tem uma coisinha ou outra lá. Eu admito que tem até coisas legais, de verdade, um pouquinho de referência. Um pouquinho só. Mas se eu fosse jogar na balança o que é positivo, o que é negativo, do lado negativo ia ser muito mais pesado. A balança tem negativo, positivo, negativo, ia ficar assim, ok? Então fica aí mais uma adaptação de anime que entra para a estatística da vergonha. Vergonha. E por mais que o filme deixe claro que quer virar uma franquia, na prática ele tem um fim em si mesmo. Pro fã antigo, o filme não emociona o suficiente, não resgata a nostalgia num nível satisfatório. E ao mesmo tempo não consegue conquistar um público novo, porque não tem consistência, não conecta, nem se deu o trabalho de atrair essa galera pro cinema. Tipo, o público novo não vai, o público velho não curtiu. Como é que eles vão pro segundo? Então, como é que vai continuar com essa franquia? Então, pra mim, esse filme entrou ali um pouquinho acima do Dragon Ball Evolution, talvez. Você tem total direito de colocar junto com o Dragon Ball Evolution. Agora é com você. Já assistiu o live action dos Cavaleiros do Zodíaco? Ou você vai deixar passar? Você olhou pra mim? Sei não, hein, rapaz. Tô te confiando. Comenta aqui. Deixei o link do Ibest aqui, pô. Dá essa moral. Bota a gente na outra fase. Os outros já passaram, porque não foi, nem passaram por votação. O Ibest que escolheu. O Ibest falou, esse aqui é muito colorido, eu vou botar lá. E botaram. Eu não. Botaram eu pra vocês votarem, mas eu sei que a gente consegue. Obrigado, galera, de coração. Agora, se inscreve aqui, ativa o sininho,
Vou continuar no canal sem parar. Review. Pô, saiu o trailer de Missão Impossível. Pô, galera, que trailer. Enfim, eu vou trazer uma análise, hein? Mas tamo junto, se inscreve no canal, ativa o sininho. Valeu, galera. Fui!